Hoje vamos aprender sobre substâncias, né? A gente falou já sobre matéria e energia, falei das propriedades gerais, organolépticas específicas, falei dos três estados físicos da matéria, expliquei por que se fala energia também, né? Porque tudo é energia, a energia nunca é perdida, ela é sempre transformada. Então vamos dar continuidade falando sobre substância. Além de substância, tem misturas, processo de separação de misturas e por aí vai. É uma sequência de conteúdos que, além de você ter que saber, você precisa aprender a contextualizar. Mas com o tempo a gente vai discutir muito sobre isso aqui. Se você está gostando dos vídeos, já comenta, curte, me segue para receber dicas não só de conteúdo, mas também de coach de estudos. Vamos nessa! Hoje nós vamos falar sobre substância, mas antes eu quero lembrar lembra que no vídeo anterior eu falei que toda substância ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição que são fixos, porque ela é apenas uma substância, ou seja, ela é uma coisa só. Então, água é água, álcool é álcool, cada um é uma substância, tá? É diferente de eu misturar várias substâncias. Então, toda substância tem ponto de fusão e ponto de ebulição, ela tem um nível de solubilidade. Para quem não sabe o que é solubilidade, é o quanto a substância ela é solúvel, ou seja, consegue dissolver em água. E existe uma fórmula que eu não passei lá no outro vídeo, mas eu quero que você já anota aí para mim, que é a fórmula de densidade. Esse D aqui significa a densidade de uma substância. A densidade é como se fosse o peso dela ali em relação ao volume. É a divisão da massa pelo volume. Essa massa vai ser dada em gramas e o volume é dado em centímetros cúbicos. Então fica gramas por centímetro cúbico. A professora tem dificuldade em transformação nesse centímetro cúbico. Lembre que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, se lá na questão vinha em ml, já está tudo certo. No geral, você lembra que 1 litro tem 1000 ml, ou seja, se der em litro, você sabe que cada litro também corresponde a 1000 centímetro cúbico. Se quer aprender mais sobre isso, vai lá na playlist de matemática, que com certeza vai ter alguma coisa aí sobre transformação de unidades. Vamos nessa, vamos falar sobre substância. Toda substância ela é considerada pura, porque ela é uma coisa só, tá? Então, se vier alguma alternativa lá na questão já dizendo que a substância não é pura, já está errado. E essa substância, ela pode ser chamada de... Claro que ela vai ser impura se tiver alguma impureza. Vamos ter cuidado com isso aí, né? Então, ela pode ser classificada como simples ou como uma substância composta, gente. E qual é a diferença? Lembra que eu falei que toda substância é formada de matéria e a matéria é composta por átomos, que são elementos químicos que a gente tem na tabela periódica, como oxigênio, carbono, nitrogênio e por aí vai. A substância vai ser simples se eu só tiver um elemento químico. Não importa a quantidade de átomos. Por exemplo, se eu coloco aqui O2, O na tabela periódica é oxigênio. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas eu só tenho um elemento. O elemento é a letra, tá? Cuidado para não confundir, que eu já tive aluno que errou em prova. Lá estava assim, Cl2. E aí teve um aluno que me disse, professora, mas elemento químico é uma letra só. Sim, mas toda vez que tem uma letra maiúscula com uma minúscula na tabela periódica, significa dizer que é um elemento químico só. Aqui, por exemplo, é o cloro, ele tem essa abreviação de Cl. Então aqui, por exemplo, são exemplos de substâncias simples, porque elas só têm um elemento. Agora, uma substância composta, ela tem 2 ou mais elementos químicos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um bastante conhecido, CO2, observe que agora eu coloquei cada um com a letra maiúscula. Eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. Vamos supor que eu bote aqui, sei lá, o ácido sulfúrico, H2SO4. Repare que cada um está com a letra maiúscula, ou seja, são mais de 2 elementos químicos. 2 ou mais elementos químicos, a substância ela é composta. Então, gente, a quantidade de átomos a gente conta por esse númerozinho aqui do lado do elemento. Por exemplo, o carbono aqui tem 1, o oxigênio tem 2, ou seja, eu tenho 3 átomos, mas eu tenho 2 elementos químicos. Aqui eu tenho 2 mais 1, 3 mais 4, 7. Eu tenho 7 átomos, porém eu tenho 3 elementos químicos. E tendo mais de um elemento químico, a substância é composta. Entenderam? Se não entendeu, também comenta aí que depois eu trago um esclarecimento para você. Vamos então para o próximo vídeo. Eu sou a Cassiele Lopes, sou coach de estudos, mentora em concursos públicos e quero fazer de você o meu futuro aprovado.